Paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um comentário hoje sobre a palavra que está no profeta Isaías, do capítulo 58, versículo 2 ao 11, que diz assim: Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo de vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos dos céus. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como o junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum e dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. Então aqui, amados, parei aqui no versículo 6. Só para comentar aqui do 2 ao 5, então. O jejum aqui que Isaías fala, e todo profeta fala com a ordenança de Deus, Antigo Testamento, certamente era um ritual, um dia institucionalizado para fazer jejum. E aqui a pessoa que faz, acontece hoje, acredito que também, às vezes seguir uma receita, um rito, e esperar resposta, e ter uma conduta que não agrada a Deus, obviamente que as orações não serão ouvidas e nem o jejum levado a Deus. Então aqui o povo questionou, pois certamente toda pessoa que busca a Deus, ela quer uma resposta. Quando nós nos inclinamos a Deus, hoje em Jesus, esperamos resposta para nossas indagações e para os nossos clamores. Certamente que sim. Ficar orando, fazendo jejum sem ter resposta, ninguém suporta. Por quê? Porque nós vamos questionar: onde é que está Deus que não me ouve, que não me dá um dizer? E aqui então o povo reclamou, profeta, né? Isaías falando, o povo reclamando que Deus não dava atenção. E Deus dizendo: parece mesmo que este povo quer me conhecer. Um ritual, uma conduta mecânica, aonde nós fazemos aquela lida de ir e vir em cultos ou cantar músicas naquele espaço e depois temos uma vida aonde não muda nada com o ímpio, com uma pessoa do mundo. É de se pensar. E como é de se pensar e meditar? Hoje em dia nós temos a chamada espírito de Irã. O espírito de Irã nada mais é que uma vida dupla. A pessoa tem vida dupla. Ela, mesmo crendo em Jesus, ela crê em Deus, crê em Jesus, mas é lá no seu quarto, é lá no culto que ela frequenta, é fazendo um ritual, fazendo uma sequência de feitos e esperando que aqueles feitos vão dar respostas a Deus, como aqui no Antigo Testamento. Aqui Deus, ele reclama.
solicitam decisões justas e demonstram vontade de que Deus se aproxime dele. Então, que jejuamos e tu não reparas? Temos mortificado e humilhado de sobremaneira e não tomas conhecimento disto? Então, aqui o povo também reclamava com Deus que eles não estavam sendo ouvidos. E Deus então explica: olha, este jejum que fazes não é o jejum que eu quero, que eu idealizei. Como diz aqui no versículo 6, não é este o jejum. O jejum que desejo é este, né? Que te libertes das amarras da malignidade, da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Este é o jejum que Deus propõe. Então, na verdade, isto é uma conduta diária, não são rituais ou cerimônias que vão fazer uma pessoa ser ouvida diante de Deus. Graças a Deus, ninguém engana Deus, ninguém. Deus, ele é muito correto naquilo que ele fala na sua palavra e serve para todos nós, do maior ao menor serve para todos nós. E aqui ele diz assim: ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo? Então aqui Deus diz: olha, é isto que eu quero que as pessoas façam, que exaltem o amor, exaltar o amor ao próximo. Tanto é que Jesus Cristo, ele fala dos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós só conseguimos este amor porque cremos em Deus. Crendo em Deus, em Jesus, nós podemos então ter a nossa prática voltada nas orientações e na conduta que Deus nos fala. Versículo 8. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá. Como a alvorada, prontamente surgirá a tua cura, e a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim chamarás a ele, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Vejam como aqui é grande, amados, pois aqui o povo estava tendo uma prática que não era condizente com a orientação que o próprio Senhor deu de um jejum. Aqui ele deixa claro: eu quero esta conduta do meu povo, entre o meu povo. Quando então esta conduta for estabelecida, é claro que assim chamarás o Senhor, ele te atenderá. Que privilégio termos o Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, e ao ser chamado ele nos atende. Quantos de nós está tendo essa grandeza? Porque as respostas de Deus não são demoradas, ele nos responde como que imediatamente as nossas orações, mas quando temos uma prática que está de acordo com ser o seu povo. E isso é maravilhoso, pois se nós temos o Deus, o Criador, estamos nele e temos dificuldade neste mundo, por quê? Porque o projeto de Deus é resgatar o ser humano da sua maldade. Ele necessita de arrependimento. Jesus Cristo vem. Deus nos dá a oportunidade de sermos povo, o seu povo. E é claro que se nós assim desejamos, então vamos colocar em prática o que ele nos ensina. Não é a prática de leis humanas e nem de governo humano. A pessoa que tem Jesus como Senhor, ela tem governo único já estabelecido. Não vamos misturar o ímpio e a impiedade com Deus, com Jesus, porque isso não passa diante de Deus.
quantas pessoas estão tendo suas orações retidas, estão tendo, e não adianta fazer rituais e nada, porque não são ouvidos e o seu clamor não chega a Deus porque a sua conduta não está correta. E aqui diz assim, olha, praticar o amor, versículos 7 e 8, é muito claro, o 6 e o 7, que é uma vida de amor ao próximo. Certamente que ninguém consegue ter uma prosperidade aqui cintuosa, visível, se ela pratica o partilhar o alimento, se ela abrigar o pobre, dar assistência, enfim, de acordo com as nossas possibilidades. Mas quem tem essa prática, certamente não vai faltar o pão na mesa, mas não vai ter conta gorda no banco. É de se pensar. E aqui, então, no versículo 9, então, ele diz assim chamarás, né? Que significa que quando temos essa prática, Deus nos dá atenção. No versículo 10, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer os anseios dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará das trevas e a tua noite será como o meio-dia. Significa que as trevas que a pessoa vai passar, elas são igual ao sol do meio-dia. Amados, vejam só, quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, saímos da morte para a vida, das trevas para a luz e temos a conduta que Ele nos orienta, nós já temos um sistema de governo aqui. Nós já temos exatamente a nossa lida. Amados, direita e esquerda não tem valor nenhum mais para com Deus, porque o nosso sistema, o viver é o Evangelho, é Jesus Cristo, então nós temos esta prática. E é claro que nós vamos obedecer de acordo com aquilo que Ele nos orienta. Este é o Evangelho, o reino de Deus, ele não para de se expandir, mas é cada pessoa que é resgatada. E a gente não deve ter espírito de vida dupla. Deus é de um lado e de outro, então eu faço o que bem entendo de acordo com as leis humanas. Não, está tudo bem, estou obedecendo às leis e normas humanas. Só que estas não respondem àquilo que Deus orienta, tá? E no versículo 11, então, aqui. O Senhor será o teu guia continuamente e te assegurará fartura mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa, borbulhante, as águas nunca se esgotam. Só neste versículo nós temos uma grandíssima prosperidade. Ela vem de Deus, certamente, mas não é a prosperidade de acordo com leis humanas. É a prosperidade de caráter, é a prosperidade de uma pessoa que está a serviço de Deus, é um agente do reino de Deus aqui no nosso meio e ela trabalha para o seu governo, o seu Senhor, o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. E para tanto, ela estuda e medita a constituição do velho céu e do novo céu que estão escritas aqui na palavra. É isso que precisamos fazer. Não precisamos eleger ninguém. O único eleito, o único aquele que vem para ser o nosso Senhor e o Rei dos Reis é Jesus Cristo. E está resgatando pessoas, porque este mundo também já tem o seu decreto e o seu destino. Enquanto nós não fizemos a prática da palavra, e a prática da palavra exige de nós a renúncia e não se deixar levar por este mundo, que por mais que ele ofereça, por melhor que ele governe, sempre vamos ter todas essas injustiças que a gente vê e vive. Justo é aquele que crê em Jesus Cristo. Este é aquele que pode, então,
ter essa bonança toda escrita e aprovada por Deus. Agradeço se você me ouviu até aqui. Até mais.